Reis de Portugal, um podcast que conta as histórias, as aventuras e as conquistas dos reis portugueses. Um podcast de Rui Silva e Filipe Cavaleiro. Bem-vindos a mais um episódio dos Reis de Portugal, desta vez com os spoilers todos. Dom Afonso IV, vamos falar sobre ele. Como estás, Rui? Pronto para Dom Afonso? Eu já estou pronto para Dom Afonso desde que nasci. Sério? Eu nasci assim. Nasceste pronto? Sim, pronto. Pois, mas Dom Afonso IV nasceu a 8 de fevereiro de 1291, em Lisboa. Ele era o único filho legítimo de Dom Dinis I de Portugal e da sua esposa, Isabel de Aragão. Ele tinha uns estresses com Afonso de Sanches. Mais tarde, a Isabel de Aragão ficou conhecida como a Rainha Santa Isabel. Espero que tenham conseguido ouvir o nosso episódio especial. E desde cedo, Afonso foi preparado para suceder ao trono português, sendo que ele foi educado na corte e recebeu uma formação adequada para as responsabilidades de um futuro monarca. Que chique. Os conflitos entre... Ele era chique, bem chique. O pai dele também. Tão chique que os dois, que isso gerou conflitos entre eles. Guerra Civil. Epa. Foi um capítulo que marcou a história de Portugal. Tensões políticas e familiares, como é habitual também, e culminaram numa guerra civil, como eu estava a dizer. Pois, a realidade é que Dom Dinis I tinha governado Portugal com relativa estabilidade e, digamos que, alguma habilidade diplomática. A verdade é que, no entanto, a sua relação com Dom Afonso, o herdeiro do trono, tornou-se tensa, claro que devido à preferência que Dom Dinis demonstrava, e muito, pelo seu filho ilegítimo, o Afonso Sanches. Isto era muito ao estilo de Game of Thrones, não achas? Não havia dragões, como eu já referi. Não, mas havia um trono. Bem, para nós entendermos melhor, Afonso Sanches era o filho mais velho de Dom Dinis, que tinha nascido de uma relação extraconjugal com Aldonça Rodrigues Talha. Apesar da ilegitimidade, Dom Dinis favoreceu sempre o Dom Afonso, ai Jesus, favoreceu Afonso Sanches por diversas ocasiões, concedendo-lhe terras, títulos e uma posição de destaque na corte. Afonso Sanches também acabou por ser nomeado mordomo-mor do reino, que era um dos cargos mais importantes na administração. Claro que isso lhe conferia uma grande influência e poder. Afonso Sanches foi o primeiro influencer de Portugal. Foi, claro que sim. Esta preferência de Dom Dinis por Afonso Sanches, claro, isto que fez? Criou um ambiente de rivalidade entre os dois irmãos, que com Dom Afonso IV, não é, ver o seu direito ao trono ameaçado, claro que temia que Dom Dinis estivesse a preparar o Afonso Sanches para sucedê-lo, e o que era uma possibilidade real, não é, dado o poder e influência que Sanches vinha a adquirir. Tensões estas começaram a aumentar exponencialmente nos anos 1310, quando o nosso Dom Afonso IV passou a contestar abertamente as concessões que o pai fazia a Afonso Sanches. Este ressentimento por parte de Dom Afonso aumentou com o tempo, à medida que ele via o seu bastardo meio-irmão obter cada vez mais privilégios e reconhecimento, enquanto ele, o herdeiro legítimo, sentia-se completamente rejeitado. Como seria de esperar, em 1320 estas tensões culminaram em conflito aberto, em que Dom Afonso IV, temendo pela sua posição e a perceber que as suas preocupações não eram ouvidas, reuniu apoiantes entre a nobreza, descontentes, e preparou-se para desafiar o poder do pai. E este conflito de interesses e ambições resultou na famosa Guerra Civil, da qual já falámos tanto, que abalou o reino. Pois, e esta guerra civil entre Dom Afonso IV e o seu pai, né, o Dom Dinis, começou, como o Filipe já disse, em 1320 e durou até 1324, 1325.
O conflito, claro, foi marcado por confrontos entre as forças leais ao rei e as forças que apoiavam o infante, e claro que com isto a nobreza ficou dividida, com alguns senhores a apoiar o rei e os outros Dom Afonso. Como é lógico, o conflito teve graves consequências para o reino e, embora não tenham havido grandes batalhas campais, o país ficou fragmentado e a autoridade real foi, claro, muito contestada. E o que é que isto faz? Instabilidade política. A realidade é que este clima de incerteza afetou a economia, a sociedade em geral, já que a nobreza, que deveria estar a defender o reino contra as ameaças externas, estava ocupada a lutar entre si. Que é sempre bom, não é? Sim, isto só acabou graças à Rainha Santa Isabel, a mãe de Dom Afonso IV e a esposa de Dom Dinis. Ela era bem conhecida pela sua piedade e habilidade diplomática e teve um papel-chave aqui na pacificação da família. Ela foi, de facto, a grande mediadora entre o marido e o filho, tentando assim conciliá-los. Em 1323, a Rainha Isabel conseguiu negociar um acordo de paz entre o seu marido e o filho e assinaram um tratado que garantia a sucessão de Dom Afonso IV ao trono, que era para acabar aqui com as coisas, enquanto Afonso Sanches mantinha parte das suas terras, mas sem o mesmo poder que tinha antes. E a paz foi assim restaurada em 1324, pouco antes da morte de Dom Dinis, que acaba por acontecer em janeiro do ano seguinte. E apesar desta reconciliação formal, claro que estas feridas causadas pelo conflito deixaram marcas profundas na relação entre pai e filho. Dom Afonso IV assumiu o trono após a morte de Dom Dinis, mas os anos de guerra civil tiveram um impacto duradouro, claro, na sua visão também sobre a autoridade real e sobre a lealdade dos nobres. Durante o seu reinado, Dom Afonso IV, à semelhança dos seus antecessores, procurou centralizar o poder e, mais uma vez, reduzir a influência da nobreza, que ele via como uma ameaça à estabilidade do reino. E, claro, a desconfiança que desenvolveu durante o conflito com o seu pai também influenciou bastante as suas decisões políticas e militares, incluindo a sua relação com o seu próprio filho, o Dom Pedro I, e claro, com o trágico episódio de Inês de Castro. O conflito entre Afonso IV e Dom Dinis destaca também os desafios da sucessão em monarquias medievais, onde as questões da legitimidade e o favoritismo e poder, claro que podiam facilmente levar a uma guerra civil que acabou por acontecer. Aqui o que travou a coisa foi a habilidade da nossa Rainha Isabel em mediar o conflito, com o testemunho da sua influência e da importância, não é, desta figura feminina na política medieval, mesmo em tempos de guerra. Para quem ainda não fixou, a 7 de janeiro de 1325, Dom Dinis morre, após um reinado de quase meio século, e isto abre um caminho para Dom Afonso IV para se poder sentar no trono sem oposição significativa. Esta cerimónia ocorreu logo após a morte do pai e foi proclamado rei no momento em que o reino ainda estava a recuperar das tensões da Guerra Civil. Ao ascender ao trono, Afonso IV enfrentou o desafio de consolidar o seu poder e governar um reino que tinha sido abalado pelo conflito do qual ele também tinha culpa, e uma das suas primeiras ações foi assegurar que o Afonso Sanches, o seu meio-irmão, fosse exilado e que as suas propriedades fossem confiscadas. Arranca e não faças pó! Dom Afonso IV estava determinado a garantir que nenhuma ameaça ao seu reinado persistisse, o que envolveu a eliminação de qualquer potencial rival. Epá, eu disse-te que isto hoje ia ser muito Game of Thrones. Isto aqui é sempre a cortar a cabeça. Ah, menino, cala-te! Nos primeiros anos do seu reinado, o Dom Afonso IV também teve que se dedicar a fortalecer a autoridade real e fazer
que é que tu achas, né? Reformas a administração e garantir a estabilidade do reino. Todos tentam a mesma coisa, nenhum consegue muito bem. Ele acabou por ser um monarca firme, que procurou centralizar o poder e limitar a influência da nobreza, aprendendo com os erros cometidos durante o conflito com o pai. E os conflitos entre Dom Afonso IV de Portugal e o Reino de Castela também foram uma parte significativa que marca este reinado, refletindo as complexas relações políticas e dinásticas na Península Ibérica durante o século XIV. Estes conflitos foram motivados por questões territoriais, alianças de matrimónio e disputas de poder, e culminaram em várias tensões e batalhas ao longo de todo o reinado de Dom Afonso IV. Epá, mas eu até aqui, já noto aqui uma ligeira diferença, ok? Aqui uma quebra que ainda não vi disputas com o clero. Até aqui. Mas também não sei se vocês já repararam, mas vocês vão perceber que Dom Afonso não era propriamente o tipo de pessoa que vocês iriam querer na vossa vida, porque Dom Afonso é aquela pessoa que no vosso grupo de amigos cria sempre situações de tensão e aquele climazinho assim desagradável quando as coisas não correm da maneira que ele quer. Querem perceber? Então vá lá. Como já tínhamos falado em episódios anteriores, as relações entre Portugal e Castela sempre foram complicadas, sendo sempre influenciadas por uma mistura de rivalidades e alianças matrimoniais. Durante o reinado de Dom Afonso, estas relações ficaram particularmente tensas. Eu disse. Claro que existiam vários fatores que contribuíram para o agravamento destas tensões. Por exemplo, as fronteiras entre Portugal e Castela ainda eram fluídas e frequentemente contestadas. Claro que as terras ao longo da fronteira eram estratégicas e de grande valor, o que levava a constantes disputas entre os dois reinos. O casamento também entre nobres de ambos os reinos era uma ferramenta comum para tentar consolidar estas alianças ou reunificações territoriais. No entanto, estes casamentos, claro, frequentemente criavam novas tensões, especialmente quando surgiam questões de sucessão ou de disputas dinásticas. Dom Afonso IV e os reis de Castela, como Afonso XI, estavam frequentemente envolvidos numa política de equilíbrio de poderes, tentando expandir ou consolidar as suas influências na Península Ibérica. E pronto, isto levou a alianças temporárias, mas claro, também a confrontos militares. O primeiro grande conflito entre Afonso IV e Afonso XI, como tu dizes, ou Afonso XI, como diz a maioria das pessoas, de Castela, ocorreu entre 1336 e 1339. E foi um conflito que foi desencadeado por questões territoriais e alianças matrimoniais. E Dom Afonso IV opôs-se a algumas das políticas de Dom Afonso XI, incluindo o casamento dele com Maria de Portugal, filha de Dom Afonso IV, que se iria tornar mais tarde Rainha de Castela. E as relações entre o sogro e genro não eram boas, levando a uma série de confrontos ao longo da fronteira. Durante este período houveram várias disputas e batalhas menores, mas o conflito não resultou em mudanças significativas no território de nenhum dos dois reinos, mas serviu para aumentar o ressentimento entre os dois monarcas, e a guerra foi encerrada em 1339 com um tratado de paz que foi mais um cessar-fogo temporário do que uma resolução definitiva nas disputas, ao se aliarem em 1340 para a Batalha do Salado contra os clássicos de sempre, os muçulmanos. E, apesar de seres parvalhão e usares com a maneira que me digas as coisas, apesar da cooperação na Batalha do Salado, as tensões entre Portugal e Castela não desapareceram completamente, sendo que nos anos seguintes houveram, claro, novos atritos, especialmente relacionados às questões dinásticas e à influência na Península Ibérica. Dom Afonso IV teve que navegar, cuidadosamente entre manter a soberania portuguesa e também responder às ambições castelhanas. Quais é que foram as consequências dos conflitos com Castela?
claro que todos os conflitos têm as suas consequências, sendo elas boas e más, e os conflitos entre Portugal e Castela, que decorreram durante o reinado de Dom Afonso IV, tiveram grandes consequências a longo prazo, como por exemplo... os confrontos ao longo da fronteira ajudaram a definir e a consolidar as linhas territoriais entre os dois reinos, que permaneceram relativamente estáveis nos séculos seguintes. Aqui está uma consequência boa. As alianças matrimoniais continuaram a ser uma ferramenta política essencial, mas também, claro, uma fonte de tensão. O casamento de Maria de Portugal com Afonso XI de Castela exemplificou como estas alianças podiam tanto unir um reino como dividi-lo. Esta é uma consequência assim, por norma as alianças resultavam em muita consanguinidade. Os conflitos entre Afonso IV e Castela nunca foram completamente resolvidos e, claro, deixaram uma herança de rivalidade que iria continuar a influenciar as relações entre os dois reinos nos reinados seguintes. Ora, aqui está uma consequência mazinha. E assim sendo, os conflitos de Dom Afonso IV com Castela foram uma parte integrante do seu reinado e refletiram as complicadas dinâmicas políticas da Península Ibérica medieval. Embora Dom Afonso IV tenha enfrentado desafios significativos, ele acabou também por conseguir estabelecer alianças e demonstrar a força militar de Portugal, especialmente através da sua participação na Batalha do Salado. Estas tensões e confrontos ajudaram a moldar o cenário político ibérico e prepararam o terreno para desenvolvimentos futuros nas relações entre Portugal e Castela. Falando mais um bocadinho da Batalha do Salado, que foi travada em 30 de outubro de 1340 e foi um dos eventos mais importantes da história medieval da nossa Península Ibérica. A vitória decisiva dos reinos cristãos de Castela e de Portugal sobre as forças muçulmanas de Granada e os Merinidas de Marrocos foi um ponto de viragem aqui na Reconquista. E claro que o The Man Tension, Dom Afonso IV de Portugal, desempenhou um papel crucial nesta batalha, tanto na preparação quanto na execução. Tens que dar sempre o teu toquezinho em inglês, não é? Yeah. I was born for this. Cala-te, fala português, pá. Para dar algum contexto, no início do século... Caguei da branca. 14. Ei, provavelmente, se vais falar aqui de 1340, será esquece. Século XIV. No início do século XIV, a Península Ibérica... Isso foi karma instantâneo. Não sei se conheces. Foi sim, senhor. No início do século XIV, a Península Ibérica estava marcada pela contínua luta entre os reinos cristãos e os reinos muçulmanos. Após a morte de Fernando IV de Castela, o seu filho Afonso XI ascendeu ao trono e continuou uma política agressiva de expansão cristã contra os muçulmanos. No entanto, a situação complicou-se quando os Merinidas, uma dinastia berbere do norte da África, começaram a intervir nas disputas ibéricas, aliando-se assim ao reino de Granada. Os Merinidas, liderados por Abu al-Hassan Ali, cruzaram o Estreito de Gibraltar. Ali aonde? Ali, no Estreito de Gibraltar, com um grande exército em 1340 e acabaram assim por unir forças ao sultão de Granada, Yusuf I. O objetivo destes, claro que era retomar os territórios perdidos e infligir uma derrota significativa aos reinos cristãos, esperando reafirmar assim o poder muçulmano na Península Ibérica. Preeminente grande invasão muçulmana, Afonso XI de Castela percebe a necessidade de formar uma aliança forte para enfrentar esta ameaça. Então solicita ajuda ao sogro
Dom Afonso IV de Portugal, fica aqui a lixar-se para as tensões anteriores entre os dois reinos, especialmente após os conflitos territoriais e dinásticos, e Dom Afonso IV conheceu a gravidade da situação e decidiu unir forças com Castela. Mobilizaram assim o exército português para apoiar Castela, entendendo que a derrota da mesma poderia ter consequências desastrosas para toda a cristandade na Península Ibérica. E o apoio português era vital para equilibrar as forças, uma vez que o exército muçulmano era numericamente superior. E as tropas portuguesas e castelhanas encontraram-se perto do rio Salado, por isso é que se chama Batalha do Salado, no sul da Península Ibérica. A região escolhida para a batalha, próxima da cidade de Tarifa, era estratégica, pois controlava o acesso ao Estreito de Gibraltar. A força conjunta dos dois reinos cristãos contava com aproximadamente 20 mil homens, enquanto as forças muçulmanas eram estimadas em cerca de 60 mil a 70 mil soldados. Dom Afonso IV e Dom Afonso X coordenaram os preparativos para a batalha, combinando assim as suas estratégicas. As tropas cristãs estavam bem organizadas, claro, tinham uma liderança experiente que compreendia a importância da disciplina e da coesão numa batalha tão decisiva. Numa manhã com pouco sol, bastante nublado, em que algumas gotas começam a cair, a lama está presente ainda no chão das fortes chuvas da semana anterior, e começou assim a 30 de outubro de 1340 a batalha. Por acaso não faço ideia se estava a chover ou não, mas as forças muçulmanas possuíam uma vantagem numérica significativa, como tu estavas a dizer, e atacaram em massa. No entanto, a resistência cristã, organizada em várias linhas de defesa, conseguiu impedir as primeiras investidas. Dom Afonso IV liderou pessoalmente o contingente português, que estava posicionado no flanco direito das forças cristãs. Isto ter o rei a lutar ajuda sempre as tropas a ficarem com uma motivação maior. E, sob o seu comando, as tropas portuguesas enfrentaram e resistiram a uma série de ataques frontais das forças merinidas. A liderança corajosa de Afonso IV foi, assim, crucial para manter a moral das tropas e garantir que não houvesse aqui nenhuma brecha nas linhas defensivas. No centro do campo de batalha, Afonso XI de Castela liderou as forças castelhanas contra os muçulmanos. Portanto, não podia ir só um rei para a batalha, né? Tinham que ir os dois. Portanto, se os dois morressem, depois também estava tudo arrumado. À medida que a batalha se foi intensificando, as tropas cristãs começaram a ganhar vantagem, em partido devido à sua disciplina militar e também ao facto de serem muito melhores nas táticas. Não é? Já tínhamos ganhado as últimas. Foi um 4-4-2 e resultou perfeitamente. Numa transição pelas laterais, os extremos atacaram bem. E estes extremos, com a manobra decisiva, com uma cavalgada das forças cristãs, que, aproveitando uma falha na formação muçulmana, atacaram com grande força, desorganizando as linhas inimigas. E assim as tropas muçulmanas, apesar de serem mais, começaram a desmoronar sobre a pressão contínua das forças castelhanas e portuguesas. E a batalha termina com uma vitória esmagadora por parte das forças cristãs. E as forças muçulmanas foram derrotadas decisivamente e muitos soldados foram mortos ou capturados. Os merinidas e os granadinos foram forçados a voltar para trás e a ameaça de uma invasão muçulmana em larga escala ficou assim neutralizada. Eu acho que aqui já se previa um bocadinho o futuro. Os muçulmanos, os homens de Granada, bem, uma associação explosiva. Bem, a vitória não... podíamos não ter ganho a batalha, mas nós conseguimos ganhar. Sim. Ora bem, a vitória na Batalha do Salado, claro, teve um impacto muito importante na Península Ibérica, sendo que
para começar, a vitória reforçou a posição de Castela e Portugal na Península Ibérica. E, claro, ambos os reinos... Eu hoje estou a dizer muito claro, não estou? Está um bocado escuro, de facto. Já me começa, é que isto sai, estás a ver, mas já me começa a chatear. Ambos os reinos consolidaram as suas fronteiras e garantiram uma maior segurança contra futuras invasões muçulmanas. A participação de Dom Afonso IV na batalha elevou e muito o seu prestígio e o prestígio de Portugal. E a sua decisão de apoiar Castela e a sua liderança corajosa no campo de batalha foram reconhecidas em toda a cristandade, aumentando também assim a sua influência política e pronto, valendo-lhe assim o cognome de O Bravo. Para quem estava à espera, está aqui a explicação do cognome deste grande homem, o Bravo, porque... Em Espanha era El Bravo. El Bravito, el Don Afonso IV de Portugal. Bem, a derrota enfraqueceu significativamente o poder dos Merinidas e do Reino de Granada. E embora a reconquista ainda continuasse por mais um século, a Batalha do Salado foi um marco importante nesta já lenta degradação do poder muçulmano na Península Ibérica. Só para estes meninos verem quem é que manda, é? A cooperação entre Afonso IV e Afonso XI, apesar das tensões passadas, mostrou que os reinos cristãos podiam unir forças em face de uma ameaça comum. Embora esta aliança não tenha sido duradoura, não é? Foi um exemplo significativo da unidade ibérica. E como tivemos a oportunidade de analisar, Dom Afonso IV desempenhou um papel essencial nesta batalha, tanto como aliado estratégico, como comandante militar. E a sua decisão de apoiar Castela num momento crítico e, claro, a sua liderança durante a batalha ajudaram a garantir uma das vitórias mais significativas da Reconquista. Esta vitória não só protegeu Portugal e Castela de uma potencial invasão muçulmana, como também consolidou a reputação de Afonso IV como um monarca forte e decidido, e também capaz de atuar em defesa da cristandade e dos seus domínios. Para ti, que és mais burro, o título de curiosidade, o nosso rei, após esta vitória avassaladora, mandou erguer em Guimarães, mesmo em frente à igreja de Nossa Senhora de Oliveira, no Largo da Oliveira, o padrão do Salado, basicamente para comemorar a vitória daquela batalha. Para os mais curiosos, o padrão é classificado como monumento nacional desde 1910. Quem não aparentava ser burro era o Dom Afonso IV, que na sua busca por uma maior estabilidade e ordem do reino, um fortalecimento da autoridade real e uma tentativa de centralização do poder, aplica aqui uma política interna que é caracterizada pela tentativa da centralização do poder nas mãos da coroa, mais uma vez, e reduzir a influência da nobreza, com todos os seus antecessores, né? Todos tentaram, nenhum conseguiu muito bem, foram conseguindo aos poucos mais um bocadinho de dinheiro para o trono. E após o período de conflito que ele teve com o pai, o Dom Afonso IV estava absolutamente consciente dos perigos que a nobreza poderosa poderia representar aqui para esta busca que ele tinha para a estabilidade do reino. Portanto, para enfraquecer a nobreza, Dom Afonso IV tomou medidas para limitar o poder dos grandes senhores feudais e assegurar que a autoridade real prevalecesse em todo o reino. Ele reviu a distribuição de terras e procurou garantir que as concessões feitas pelos reinos anteriores não comprometessem a autoridade central. E Dom Afonso IV também se empenhou em fiscalizar e controlar as ações dos nobres, punindo excessos e rebeldias de forma rigorosa. Era em mel da altura. Era. E a centralização do poder também se refletiu na administração do reino, em que Dom Afonso IV procurou reforçar a burocracia régia, nomeando oficiais de confiança para posições importantes e assegurando que a lei e a ordem eram mantidas em todo o reino.
Ele promoveu a codificação e a aplicação rigorosa das leis, fortalecendo o sistema judicial e garantindo que as decisões régias eram respeitadas. Salazar do século XIV. Dom Afonso IV também enfrentou desafios económicos aqui durante este período em que ele foi rei, e a política interna refletiu uma preocupação com a estabilidade financeira do reino. O pai dele já era preocupado que não deixava a mulher dar pão aos pobres. Então ele implementou várias medidas para melhorar a arrecadação de impostos e assegurar que o reino tivesse os recursos necessários para manter o exército. E a administração e outros aspectos do governo também eram importantes para ele, portanto ele tentou. Ele procurou, por fim, aumentar a eficiência na cobrança dos impostos e, como seria de esperar, gerou insatisfação em algumas áreas, como todos os impostos geram, até nos dias de hoje, especialmente entre os nobres e o clero, que se sentiam absolutamente sobrecarregados pelas demandas fiscais. No entanto, estas medidas eram vistas como absolutamente necessárias para fortalecer o poder real e poder financiar as iniciativas militares e administrativas do reino. Dom Afonso IV, já também como o seu pai, incentivou o desenvolvimento da agricultura e do comércio. Também via nestes setores uma maneira de, mais uma vez, fortalecer a economia e aumentar a receita do reino. Ele também promoveu políticas que tinham como objetivo aumentar a produção agrícola e melhorar as condições para o comércio interno e externo. Também foram dados incentivos para o cultivo de terras e para o estabelecimento de mercados, com o objetivo de promover o crescimento económico. Eu acho que todos eles acabaram por fazer um bocadinho isto, já há 3 reis atrás, mas pronto, eles iam tentando à maneira deles. A política interna do nosso rei de hoje também teve uma forte componente militar, e embora muitos dos seus esforços militares estivessem voltados para os conflitos externos, como a Batalha do Salado, que já falámos, Dom Afonso também se preocupou com a defesa interna e a segurança do reino. Afonso IV também investiu na fortificação de cidades e dos castelos, vendo isso como essencial para a defesa contra as invasões, não é? e principalmente contra rebeliões internas. Dom Afonso também promoveu a construção e o reforço das fortificações em pontos estratégicos do reino, assegurando assim que Portugal estivesse bem preparado para enfrentar qualquer ameaça. Outra medida que também foi muito importante foi a reforma. Eles adoravam reformar naquela altura. Foi a reforma e a organização do exército. Aqui o nosso rei procurou melhorar a eficácia e a prontidão das forças militares, tanto para defender as fronteiras quanto para manter a ordem interna. Aliás, ele precisava, não é, para eliminar a concorrência. Ele incentivou e muito a lealdade dos militares à coroa, procurando assim garantir também que o exército estivesse sob o controlo direto do rei. E como eu costumo dizer, não há 2 sem 7, e o Afonso IV teve também que lidar com a igreja. Tu achavas que não, né? E como sabemos, era uma instituição poderosa na sociedade medieval, e a sua relação com o clero era contraditória, pois enquanto reconhecia a importância da Igreja, ele também estava disposto a afirmar a autoridade real sobre as questões eclesiásticas. Então, como já estávamos à espera, Dom Afonso IV entrou em conflito com o clero em várias ocasiões, especialmente quando se tratava da cobrança de impostos e da jurisdição sobre os bens da Igreja. Portanto, ele viu ali uma boa fonte de rendimento e procurou limitar os privilégios eclesiásticos e assegurar que a coroa tivesse controle sobre todas as questões que envolviam a Igreja dentro do reino. No entanto, Dom Afonso IV também procurou manter uma aliança com a Igreja quando isso era necessário para fortalecer a sua posição política. Seu falso! Apesar dos conflitos, Dom Afonso IV era um monarca religioso e incentivou a construção de igrejas e mosteiros, bem como a obediência das regras cristãs, e ele apoiou a fundação de ordens religiosas e a promoção da fé cristã como um pilar central da sociedade portuguesa.
As pessoas é que não percebiam que ele estava só a ir buscar impostos para fazer mais mosteiros. Eles precisavam ter uma visão melhor. Não, é exatamente o contrário. Ele construía mais igrejas e mais mosteiros precisamente para ter mais onde tributar. O homem era um visionário político. Opa, anda para aqui, anda, ressuscita, Afonso, anda para nós. Bem, a política interna de Dom Afonso também foi caracterizada por um esforço contínuo para fortalecer a autoridade real, centralizar o poder, que eles gostavam muito de centralizar, e garantir também a estabilidade do reino. Como aos outros, ele também enfrentou desafios significativos, desde disputas dinásticas até questões económicas e militares, e as suas políticas, claro, que refletiam uma tentativa de consolidar o poder da coroa num período de transição e mudança. Embora também o seu reinado tenha sido marcado por conflitos, é o que eu digo, ele era um homem tenso, porque tanto internos como externos, Afonso IV conseguiu manter o controle do reino e preparar o terreno para o futuro de Portugal. Mas, embora fosse inabalável, Dom Afonso tremeu juntamente com a cidade de Coimbra em 1347, onde ocorreu um sismo que abalou toda a cidade, tendo causado enormes prejuízos na mesma. E como só isso já não bastasse, peste negra, Portugal, 1348. Ela também foi conhecida como a peste bubónica e começou na Ásia, onde é que eu já vi isto, e espalhou-se rapidamente na Europa a partir de 1347, transportada por ratos e pulgas que carregavam a bactéria da peste negra, que eu não sei dizer o nome muito bem, por isso nem vou tentar, e a doença chegou assim à Península Ibérica em 1348 através dos portos comerciais, espalhando-se rapidamente por Portugal e outros reinos vizinhos. Yersinia pestis é o nome Muito da bem. bactéria, hein? Muito bem. Aí, eu falhei, Afonso mas XI. agora redimi-me, está bem? Yersinia, aliás. Eu nunca gostei muito da Yersinia. Bem, a peste manifestava-se de várias formas, sendo, como o Filipe já disse, a bubónica a mais comum, e era caracterizada por inchaços dolorosos, que eram os bubões, e estes inchaços dolorosos eram nas axilas, nas virilhas e no pescoço. Outras formas também incluíam a septicémica e a pneumónica, ambas altamente mortais. E também se estima que a peste negra tenha matado entre um terço e metade da população europeia em algumas das suas principais cidades. A peste negra entra em Portugal pelos portos, como eu estava a dizer, entrou por Lisboa e pelo Porto, que eram os nossos centros de comércio, e portanto suscetíveis à propagação rápida da doença. E a partir desses centros urbanos a peste espalhou-se para o interior, afetando cidades, vilas e áreas rurais. E como devem imaginar, o impacto demográfico foi absolutamente catastrófico, a mortalidade estava em altas, com os relatos de cidades e vilas inteiras a ser devastadas, e a população de Portugal, que era significativamente menor do que a dos outros reinos europeus, foi profundamente afetada, o que resultou numa significativa diminuição na força de trabalho e um aumento na escassez de alimentos também, porque não havia ninguém para trabalhar no campo, né? Onde é que já vimos isto? Aqui nos nossos tempos acaba o papel higiênico, é um bocadinho diferente. É parecido. E diante de uma calamidade destas, claro que as respostas governamentais eram limitadas pela falta de conhecimento sobre a causa e a transmissão da doença, muito parecido com 2020. Dom Afonso IV, como outros monarcas europeus, foi confrontado com a necessidade de gerir uma crise sem precedentes.
Claro que, embora não existam registros detalhados de ações específicas tomadas por Dom Afonso em resposta à peste negra, algumas medidas gerais foram implementadas, aliás, como por exemplo, em algumas áreas foram impostas quarentenas para tentar limitar a propagação da doença, embora a eficácia destas medidas fosse limitada, como é lógico, pela falta de compreensão sobre como esta peste se espalhava. Pois a malta usava mal a máscara, tipo, nariz de fora, e não funcionava. Exato, não, eles usavam as espigas do milho, mas depois, como não tinham como prender, era chato. Como também era comum na época, a peste foi muitas vezes interpretada como um castigo divino, e Dom Afonso, sendo um rei profundamente religioso, provavelmente apoiou e encorajou procissões, orações e outras práticas religiosas como forma de buscar a proteção divina e acalmar a população, o que não devia ter ajudado ali muito na parte da propagação. E pronto, com a morte de grande parte da força de trabalho, o reino enfrentou uma crise agrícola, pois, claro, não haviam trabalhadores suficientes para colher as colheitas e cuidar do gado. Isto levou à escassez de alimentos e ao aumento dos preços, agravando a situação de fome e desordem. Nós aqui foi um bocado de entrada na CEE, estás a ver? Foi um bocadinho isto. Menos a parte da fome e desordem, mas foi um bocado esta escassez de cenas. Covid-19 teve várias consequências duradouras para Portugal. Estou a brincar, a falar da peste negra. Portanto, a redução significativa da população criou um vácuo demográfico que nos levou décadas depois a voltar a ser preenchido, e algumas áreas rurais foram completamente abandonadas e a economia agrícola sofreu profundamente. Algo que é capaz de durar até aos dias de hoje, parece-me. A alta mortalidade entre a população camponesa deu aos sobreviventes maior poder de negociação, que ao longo do tempo começou a mudar as relações de servidão e as condições de trabalho. Em muitos casos, os senhores feudais tiveram que conceder melhores condições aos camponeses para garantir que as terras fossem trabalhadas. Portanto, eles também aproveitaram e bem aqui a situação. A tragédia também levou a um aumento da religiosidade, como tu estavas a falar, em que muitas das pessoas procuraram consolo na igreja. Isto refletiu-se num aumento da construção de igrejas e mosteiros e na criação de fundações religiosas, uma tendência que continua por muito tempo após até o fim desta peste negra. E ela gerou também uma atmosfera de medo e de incerteza, com as instituições tradicionais incapazes de conter ou de explicar o que é esta doença, e houve assim um aumento da superstição e nas acusações de bruxaria. E até em algumas regiões da Europa isto levou a perseguições, embora não haja registros significativos de tais eventos em Portugal durante o reinado de Afonso IV, mas o que não significa que isso não tenha acontecido. Foi tudo abafado pelo regime. Ora bem, e como Dom Afonso IV, este homem tranquilo e sereno, que durante grande parte do seu reinado andou muito tranquilo, foi figura central numa das histórias mais trágicas associadas ao seu reinado. Em mais um momento tenso, Dom Afonso IV não gostou nada do romance entre o seu filho, o futuro rei Dom Pedro I de Portugal, e Inês de Castro. Inês era uma dama de companhia de Constança Manuel, que na época era esposa de Dom Pedro, mas acabou por se tornar sua amante. E o casal teve vários filhos juntos. Dom Afonso IV, como nunca via maldade em ninguém, viu esta relação como uma ameaça política, temendo que os filhos de Inês pudessem disputar o trono com os filhos legítimos de Dom Pedro. Cheira-me a trauma de infância. Nada. Em 1355, o Afonsinho
no momento de lucidez, ordenou a execução de Inês, o que levou uma violenta revolta de Dom Pedro contra o pai. Este conflito só terminou com a intervenção da corte, mas a relação entre o pai e filho nunca mais se recuperou. Esta noite na TVI, Fonte das Lágrimas. Vamos explorar mais esta história dramática no próximo episódio. Dom Afonso, para além de Roy, já faltava a minha palavra ao lado. Ele era um homem, não sei se sabias. E sim. como um homem é de xixa e não de ferro, casou-se a 12 de setembro de 1309 com a Dona Beatriz de Castela. Afinal o homem tinha sentimentos. Não sabemos se foi por amor, mas o casamento foi estrategicamente importante porque reforçou as alianças entre os dois reinos. Beatriz de Castela foi uma rainha consorte ativa e teve uma relação próxima com Dom Afonso IV, pois ela participava nas questões políticas do reino e influenciava algumas decisões que o nosso rei teve. E deste casamento saem 7 filhos, só 3 é que chegaram à idade adulta, um bocadinho trágico. Dona Maria de Portugal consegue chegar à idade adulta. Boa! Nasce em 1313 e vai a 1357. Boa, Maria! Dom Afonso de Portugal não conseguiu. Oh. Nada de morto à nascença. Dom Dinis de Portugal morreu na infância, com um ano. Dom Pedro I de Portugal. Pai Dom Pedro? Coimbra, 8 de abril de 1320. E consegue, porque chega até 1369. 69? 1367. Yeah. É um número novo. 69, não sei se conheces. É o karma. Saiu a semana passada. É o karma. Este Dom Pedro consegue, né? Tanto que, com spoiler desta vez, ele depois é rei mais tarde. Dona Isabel de Portugal, 1324 a 1326, não conseguiu. Oh. Dom João de Portugal, 1326 a 1327, não conseguiu. Tadinho. Dona Leonor de Portugal, 1328 a 1348, consegue. E ela até acaba por casar com o Pedro IV de Aragão. Mas também Portanto, morreu novinha. Com 20 sim, aninhos. 20 aninhos. Mas conseguiu. Sim, sim. Como era preciso aqui aliviar a tensão de Dom Afonso IV, teve ainda uma filha ilegítima com Dona Maria Afonso de Portugal, e esta aguentou bem. Se calhar o problema era a mãe. Ela viveu desde 1316 até 1384, mas ela era também casada com outra pessoa, com o Dom Fernando de Castela, que era o Senhor de Valência de Campos, mestre da Ordem de Santiago, que já nos tinha ajudado no passado. Portanto, foi aqui um backstab lixado. Aqui o nosso Afonsinho também foi um dos grandes desenvolvedores da Marinha Portuguesa, e ainda durante o reinado de Dom Afonso, Portugal redescobriu as Ilhas Canárias em 1336, embora a posse das mesmas tenham sido atribuídas ao Reino de Castela pelo Papa Clemente VI. Nós tivemos que redescobrir porque houve uma altura que elas se esconderam. Foi quase isso. É verdade. Foi quase isso. É verdade. E nos últimos anos do reinado, Dom Afonso IV tentou aqui reconciliar-se com Dom Pedro e estabilizar o reino, um bocado para copiar o que já tinha feito com o pai dele. E como quem vive também falece, Dom Afonso IV migra para o Reino dos Céus a 28 de maio de 1357, em Lisboa, sendo sucedido pelo seu filho Pedro I. Afonso IV foi sepultado no mosteiro de Alcobaça, situado em Alcobaça, que fica em Alcobaça. Para quem não sabe, em Alcobaça, Alcobaça, local de sepultura tradicional dos reis portugueses. Em Alcobaça, toda a gente sabe. Dom Afonso IV será lembrado como monarca corajoso e determinado que enfrentou grandes desafios internos e externos aqui no seu reinado.
Teve um grande papel na Batalha do Salado e as suas reformas administrativas tiveram um impacto duradouro em Portugal, consolidando o poder real e preparando o país para as grandes realizações que seguiram no século seguinte durante a Era dos Descobrimentos. Muito bem. E, apesar das tragédias pessoais e dos conflitos familiares, o rei Dom Afonso conseguiu manter a unidade do reino, um bocado à força bruta, e deixou um legado de força e resiliência que seria continuado pelos seus sucessores. E assim termina mais um episódio dos Reis de Portugal. Queremos agradecer mais uma vez o vosso apoio e não deixem de comentar tanto na nossa página do Instagram como no Spotify para quem tiver essa opção. Sigam-nos no Instagram, falem connosco, socializem e ajudem-nos a crescer e alguma coisa que vocês gostassem que fosse falado, digam. Nós teremos certamente em atenção, como tivemos com o episódio especial do último episódio. Por isso, esperamos por vocês e é isso. Cavaleiro, foi um gosto ouvir-te. Igualmente, esmaguem esse like e vemo-nos para a semana. Esmaguem esse like. Atualiza-te, meu. Atualiza-te. Gostei e desculpa, mano, eu estou fora desse âmbito das redes sociais. Sou mais da street. É melhor ficarmos por aqui antes que isto vá para outros caminhos. Até para a semana. Reis de Portugal, um podcast que conta as histórias, as aventuras e as conquistas dos reis portugueses. Um podcast de Rui Silva e Filipe Cavaleiro.